Nossa primeira pauta, como eu comentei, essa aprovação da reforma tributária no Senado, né? Já foi aprovada em 2 turnos. Temos aí a notícia do Valor Invest, trazendo inclusive o resultado dessa votação, que foi uma aprovação por 53-24, né? A produção vai colocar aí na tela. Muito bem. O texto estabelece, entre outros pontos, que os impostos passarão a ser cobrados no destino final e não mais na origem. Eu acho que a gente podia separar em 2 etapas. Primeiro o seguinte, Christian, esse placar de 53-24 pode parecer ali uma grande vantagem, mas como é uma PEC, né, uma emenda à Constituição, eram necessários 49 votos. Então foi uma votação até que apertada, devido ao quórum necessário, né? Você acha que isso diz alguma coisa sobre a base de apoio do governo? É uma proposta que já tinha um certo consenso. Qual a sua opinião aí sobre esse processo de aprovação? Eu acho assim, primeiro que desde o início não deveria nem chamar reforma, porque não é uma reforma. As pessoas que estão tratando desse assunto de forma séria, sem demagogia, sabem que deveria ser, e acho que até era a intenção inicial, de ser uma simplificação. A união dos 5 impostos num IVA, né, e algumas alterações, etc. Mas durante o processo foram tantas alterações que você acaba vendo que assim, o risco de, na regulamentação, você ter uma carga maior, uma arrecadação maior, uma desorganização maior e um período de incerteza aumenta. Então, eu conheço gente que eu respeito, inteligente, que trata do assunto de forma séria, e há controvérsias. Eu acho que a votação tem um pouco esse perfil. Gente séria que fala, olha, a gente precisa avançar, a gente deveria ter votado a favor, mas em função de algumas alterações no caminho e das incertezas geradas pelo que vem na frente, a gente pode correr o risco, eu acho que o risco é grande, da gente ter um aumento de carga, uma cobrança desorganizada e mais caos para as empresas calcularem o que tem que fazer, porque tem um cronograma aí, não é uma coisa que vai resolver em 1, 2 anos. Acho que são 10 anos, 10 né? Até anos. que tudo esteja... É uma década e com algumas alterações no caminho. Então, no fundo, o que incomoda mais, Renato, eu acho, é a gente não conseguir fazer realmente simplificações e ter coragem de Estado de reduzir os gastos públicos. Porque é a única maneira de fazer alguma coisa de verdade é você fazer a simplificação e a redução no longo, médio e longo prazo da carga. Muita gente diz que primeiro deveria ter sido feita uma administrativa, né? Uma reforma administrativa, para você justamente conter esses gastos. E aí, a partir daí, você poder fazer uma nessa reforma ideia. tributária. A administrativa, a mãe das reformas é a reforma política. E a mais importante é a administrativa. E a gente tem vivido esses últimos anos, as tais das reformas, a gente conversa desde que a Constituição foi promulgada, a gente fala nesse assunto, né? Desde que a gente nasceu, né? Mas as reformas, quando são feitas, o termo que é usado pelos parlamentares, inclusive fatiadas, o que às vezes entrega um produto pior do que deveria ser, porque é fatiado. Então você quer fazer dar um jeitinho para melhorar, fica pior do que tinha antes. E na ordem que me parece equivocada, acho que também concordo, a administrativa deveria ser a primeira reforma para tratar disso. Agora, Luiz, eu sei que você tem aí uma opinião já bem aprofundada, né, sobre o texto. Queria que você compartilhasse com a gente. Agora, quem defende a reforma, e eu vou citar aqui até uma pessoa que eu respeito bastante, que é o ex-deputado Alexis Fontaine. Justo. Ele diz o quê? Que pelo menos agora a gente vai saber quanto é que se paga de imposto. Né? Quando se fala do IVA, por exemplo, que pode chegar a 30%, ele fala, bom, vai escancarar então o tamanho dessa nossa carga tributária, que hoje a gente paga e não sabe qual que é, não dá para calcular, de tão complexo que é. Então, um dos argumentos de defesa que eu ouvi de alguém como o Alexis foi esse, olha, agora pelo menos a gente vai poder ver e quem sabe atacar esse problema. O que você tem a dizer aí sobre as propostas mesmo que estão ali nessa reforma? Bem, eu preciso dar um pouquinho de histórico com relação a isso, porque eu já trabalhei com IVA, né? Eu já trabalhei no sistema europeu, financeiro europeu, também já trabalhei no sistema americano e no brasileiro. E, nitidamente, o europeu não é uma coisa mais simples, eu diria, que o brasileiro, mas não é mais simples do que o americano. Então, não adotar o modelo americano, nem discutir o modelo americano, que nem é um modelo constitucional, diga-se de passagem,
não está regulamentado, ele simplesmente existe, é uma grande falta, é uma grande omissão no debate que aconteceu. E quando nós fizemos a proposta de implementar o modelo americano, teve amplo sucesso. Nós fizemos coleta de assinatura. Projeto seu, né? Projeto nosso, do meu gabinete, vários assessores. Além de algumas frentes, como até a própria FPA, tinha propostas similares há muito tempo atrás, antes de ter sido sufocado pela política. Então, o que era a proposta? Era a proposta do modelo americano. E o que é essa proposta? Descentralização. Deixar nos estados e municípios as cobranças de impostos e transferir para eles também, tem o bônus de ter mais impostos, mas tem o ônus de fazer os programas sociais que são constitucionalmente mandatários. E desonerar a centralização. Então, essa que era a proposta que a gente colocou, ampla adesão dos deputados, passou na CCJ, o Carlos Jordi foi um excelente relator dessa proposta na CCJ, depois criou-se uma comissão especial, aí a Bia Kicis melhorou ainda mais o texto, tornou o texto muito mais amplo e ganhou por unanimidade, ou seja, partidos da direita, do centro e da esquerda, incluso do PT, votaram a favor do modelo americano em comissão especial. Por que a comissão especial é importante? Porque ela tem toda a diversidade que existe naquele mandato. O grupo de trabalho não é assim. Você só coloca, que foi o que empurrou para frente essa proposta. O grupo de trabalho você só coloca os teus amiguinhos. A comissão ela respeita a proporcionalidade. Exatamente. A proporcionalidade dos partidos e, claro, que alguns vão colocar alguns regionalismos nisso. Os partidos decidem. Mas, enfim, é muito mais democrático porque tem voto, tem emenda. Você pode votar as emendas. E por que não foi para frente essa proposta? Ela foi para frente. Ela ganhou unânime na comissão especial. Aí o que acontece? Quando foi criado esse grupo de trabalho, ficou nítido uma coisa. Aí, por que eu estou pontuando todo esse processo de história? Porque este processo foi comprado. Esse processo foi encomendado pelo Poder Executivo. Esse processo, por mais que ele diga, é um processo da Câmara, um debate que está acontecendo na Câmara. Não é. Isso foi as propostas da PEC 40 já tinham morrido em 2019, 2020, já estava ali. Os mesmos dilemas que a gente está vendo agora, em opinião pública, em parlamento, não só da Câmara, como no Senado, a alíquota vai ser tanto, vai ter que ter desoneração, isenção para cá, isenção para lá. Tudo isso já tinha morrido nas comissões. Então, para que foi adiante essa proposta, do jeito, com todos esses entraves aí não resolvidos? Porque foi comprada, porque não é o que o Alexis estava mencionando, vai dar uma transparência. De fato, o modelo IVA é mais transparente. Agora, não é por isso que essa proposta está indo adiante. Ela está indo adiante porque a centralização e o comando central de Brasília em todo o território nacional, de todos os municípios, de todos os políticos, não só do que é arrecadado, de quais são os impostos, qual é a política de cada imposto, quem vai definir vai ser uma autarquia não eleita. É por isso que essa proposta está indo adiante. Então, essa discussão do Senado, eu até era otimista com o Senado, né? No meu último resquício de otimismo, que eles iam fazer um juízo de valor. Que ali, o Pacheco ia liderar uma coisa idônea. Então, mera ilusão minha, né? O que acontece? Ele também foi encomendado. Então você vê partidos que votaram em bloco nem entendiam direito, senadores que não entendiam. Tão ruim quanto no parlamento, na Câmara. A Câmara foi pior ainda. Praticamente votou... Assim, mas agora volta para a Câmara, né? Agora volta para a Câmara, cheia de alterações. Vou explicar agora o teor. Se você me der o tempo, eu vou explicar tudo. Essa proposta nasce como uma utopia, lá atrás, 2018, 2019. Como uma utopia. Imposto único, IVA, concentrando 5 impostos, que incide sobre o consumo, concentra esses 5 impostos, IPI, PIS, CONFINS, ICMS e ICS. Muito bem, concentra tudo isso. Legal. Aí o que acontece? Ia ter uma alíquota única, no máximo 2 alíquotas, para todos os serviços e todos os produtos. E o que acontece? Exceções. Por que existem as exceções? Porque com o imposto único você mata setores que hoje não pagam uma alíquota cheia. E a arrecadação federal ela é baseada em imposto de consumo, IPI, PIS, COFINS. Praticamente é um grande arrecadador de recursos, né, para o governo federal. É um sistema que faz o pobre pagar mais, né? Exatamente, porque toda vez que ele compra qualquer coisa, não é na renda, né? A renda... Temos impostos na renda que também são elevados, mas o nosso perfil tributário é muito mais dependente do consumo.
Então, isso para o Poder Federal. E o Poder Federal tem gastos monumentais. Previdência, funcionalismo, assistencialismo, saúde, educação, tudo isso que o governo federal se propôs para fazer. Então, ele tem que financiar tudo isso. Como é que ele financia tudo isso? Com imposto sobre consumo. Qual é o modelo? Agora estão optando por esse IVA e qual era a proposta inicial? Era uma utopia. Mas o que acontece? Aí foi para a Câmara, claro que aquilo morria nas comissões e tal, agora foi regurgitado no grupo de trabalho encomendado pelo Poder Federal. Nessa regurgitação desse IVA, o relator lá, que foi o Aguinaldo Ribeiro, ele despiorou a proposta. Né? Ele criou ali uma... Não vou dizer que ele fez um juízo de valor com relação ao modelo. Não. Ele falou, não, vamos em frente com o IVA, mas vamos despiorar o modelo. Então ele começou a dar uma insinuada que vai fazer um IVA dual. O que significa? Que o governo federal vai ter um IVA e os estados definem os seus. Perfeito. Até aí, até para salvar o modelo IVA, que para quem é o grande proponente, eu sou contra o modelo IVA por opinião assim, de prática, mas se fosse para optar por uma segunda melhor proposta, seria um IVA de fato dual. Seria você ter o Poder Federal com o seu IVA só nos impostos que são do Poder Federal, com o modelo IVA, e aí você diz para os estados, façam aí os seus. E fique a cargo da sua implementação o seu IVA estadual. Claro que algumas regras comuns, mas a coisa pacífica, muito na linha que o Paulo Guedes estava propondo, né, de você só concentrar os impostos federais que são do governo. Agora, qual é essa proposta? Ela continua federalizando tudo, trazendo tudo para uma autarquia central, sem nenhuma justificativa. Para que você ter cobrança central de um imposto que é estadual, de um imposto que é municipal? Que vai ficar lá, né? E qual é o estado que não está funcionando a cobrança? Esse aqui qual é o raciocínio de você ter isso centralizado, a cobrança centralizada, os sistemas, que nem existe ainda? Então, eles vão ter que criar uma burocracia para comandar todos os tributos que são arrecadados já em muita eficiência no nível local. Muito bem, não quero me estender aqui, mas vou falar aqui do problema do modelo, que é isso que gerou esse entrave, tá? O problema do modelo é o seguinte: se você estabelece uma alíquota única, homogênea para todo mundo, o que acontece? Vários setores e subsetores da economia vão falir e vão deixar de existir. Simples assim. Então, as isenções não é para dar privilégio. Está errado essa noção da mídia. A isenção existe para manter um setor vivo e para dar competitividade àquele setor, não matar a competitividade do setor. E por isso que os senadores justamente atenderam. Então, parabéns aos senadores, que criaram muitas exceções ali e muitas isenções. Lembrando, a Europa, o modelo IVA, está recheada e permeada de exceções e isenções de tudo quanto é tipo. De cultura, de saúde, de educação, de cesta básica, de produtos agrícolas, o que for. Tem que ter isenções e exceções para manter aquela indústria viva, aquele ecossistema econômico vivo. Esse é outro programa, hein, esse assunto aí. Pois é. Então, isso tem que existir. Isso tem que existir. Não é nem... no debate até fica injusto você querer cobrar uma lei só porque é pela isonomia. Isso não existe, essa ideia utópica. Muito bem. Então, nesse contexto, ok, foi atendido. Só que o que acontece quando se dá isenção? O governo ainda precisa arrecadar 2,2 trilhões de reais. Como é que você fecha a conta se agora você tem vários setores com isenções? Tem alguns setores lá que poderiam não ter exceção ou isenção? Sim, podemos até discutir alguns desses. Mas, via de regra, eu sou favorável a ter mais isenção. Muito bem. Mas no momento que você dá muita isenção, a tua alíquota do consumidor final vai subir. Porque todos esses setores estão desonerados para poder sobreviver. Então, é uma escolha de Sofia. Né? Qual que vai para o sacrifício? Quem tem mais força no lobby ali. Ou eu tenho um impacto de uma alíquota muitíssimo alta com o consumidor final, ou eu mato meus setores, o emprego e a sobrevivência dos setores. Então, de qualquer maneira, é por isso que eu digo, por que eles fizeram um mau trabalho? Porque eles deviam estar julgando o modelo, se o modelo é o certo para o Brasil. E eu estou reafirmando aqui, não é o modelo certo para o Brasil. Não, isso é um confronto direto ao sistema político, à sociedade diversificada que nós temos no Brasil. Nós temos disparates de índice de desenvolvimento humano que são muito grandes na região. Então, você não pode centralizar tudo e acha que, do planejamento central, eu vou definir o que é o melhor para 5.600 municípios. Nesse assunto...